Olá, hoje eu trago aqui o tema perfeccionismo, tema bastante relevante na nossa sociedade atual, porque muitas pessoas trazem isso consigo, né? E comportamento humano esse, que faz com que as pessoas desejem fazer tudo da melhor maneira possível, sempre da melhor forma, com pouco ou nenhuma tolerância às suas próprias falhas. Esta é a ideia de que um perfeccionista tem, a de que ele não pode falhar, né? De que ele não pode errar, de que deve ser sempre o mais inteligente, o mais bem-sucedido, o mais organizado, né? Então essas pessoas estão sempre em busca, né, de um alto padrão e sempre fazem absolutamente tudo certo para ser sempre o melhor em tudo. Difícil, né? Mas muita gente vive, né, nesse sentido, vive nesse aspecto difícil, né, de compreensão às vezes. Nas entrevistas de emprego, por exemplo, né, esse comportamento pode ser bem aceito, mas já nos consultórios, né, de psicólogos, por exemplo, isso, na verdade, já considera-se um grande problema, né? Porque, sobretudo, isso pode estar relacionado a questões de ansiedade. As pessoas tentam fazer isso como forma de compensar alguma coisa, né, que está faltando em si. Então, vale, né, eu ressaltar aqui que esse alto padrão estabelecido pelo próprio perfeccionista muitas vezes cria metas e objetivos excessivamente elevados, né, e muito distantes da realidade. Isso é uma verdade, né? Porque o não cumprimento dessas tarefas ou desses deveres pode acarretar em sérios problemas para a pessoa, porque ela pode sentir-se incapaz. E se você, né, tem essas características, tem esse comportamento, sabe muito bem do que eu estou falando, do que eu estou dizendo aqui. Se você conhece alguém, um amigo, um parente, um conhecido, um colega de trabalho com esse perfil, né, com certeza também, né, identificou assim questões que vieram a fazer com que essa pessoa desenvolva um comportamento, né, trazendo para o perfeccionismo, comportamento esse de querer sempre, né, ser o melhor, ser o mais organizado, né, ser o melhor em tudo que faz. Então, o perfeccionismo ele traz, né, alguns traços e hábitos também, né, que ficam muito visíveis nas pessoas. O perfeccionista, por exemplo, ele pode apresentar, né, as características de demonstrar um perfil metódico, minucioso, sempre. Ele vai ter aquela mesma maneira de fazer tudo, né, a seu modo e de forma minuciosa, detalhada demais, explicada demais. Então, para ser tudo certinho na visão dele. Um perfeccionista também ele possui dificuldades de aceitar, né, e aprender com os erros. Nós sabemos que todo ser humano, né, erra e aprender com os erros também é próprio do ser humano. Mas para os perfeccionistas, isso é uma grande barreira, uma grande dificuldade a ser enfrentada por eles, porque eles não aceitam errar. A pessoa que desenvolve nessas características do perfeccionismo são sempre detalhistas, examinam todas as possibilidades que possuem, né, para evitar que algo saia errado, que algo dê errado. Eles punem-se severamente quando erram, né, e sente também culpado por isso, por esse erro. Eles apresentam normalmente dificuldades para trabalhar em equipe, né? A gente sabe que quando se trabalha em equipe, precisamos ter um equilíbrio, porque cada componente, né, tem uma forma de agir, tem uma maneira de comportar-se. E aí, para um perfeccionista, trabalhar com isso, né, em equipe, em grupo, fica bastante complicado.
Normalmente são pessoas inflexíveis com os erros dos outros, pessoas que não aceitam, né, o erro de outra pessoa, por mais próximo que seja dela. Eles também não confiam nas outras pessoas de modo algum, né? Acham sempre que ninguém vai fazer as suas demandas tão bem quanto ela. Acha que ninguém pode, né, realizar algo bom, algo interessante, algo organizado. Ela só confia apenas nela. E trabalha para ser sempre reconhecida, independente se ela gosta do trabalho ou não, se ela tem um bom salário ou não, né? Ela vai trabalhar apenas para ser reconhecida, né, por alguém. Sempre critica, né, os outros. Só ela pode se destacar, só ela pode, né, aparecer. Faz sempre tudo com bastante atenção, com comprometimento, entrega sempre o seu melhor. Mas com tudo isso ela sofre, porque alguém assim nunca vai achar, né, que algo está bom. Nunca vai achar que um trabalho, por exemplo, um relatório foi bem feito, estar sem defeitos, né? Então ela tem esse sentimento. Os perfeccionistas nunca acham que chegaram ao objetivo, que chegaram, né, no ponto correto, no ponto certo de algo. Eles sempre, né, vão achar que algo está faltando, que não foi completo o que ele fez. E sempre tentam se superar, sempre, sempre, sempre. E nisso, né, são muito resistentes também às críticas. Normalmente, o perfeccionista não aceita crítica de ninguém. Ele acha que só ele tem razão, só ele está certo. E aí, né, ele se fecha para qualquer tipo de crítica que seja. Então, esses são, como eu comentei agora, são alguns, né, algumas das características de uma pessoa que desenvolve perfeccionismo. Uma grande dificuldade para a gente lidar, na verdade, né? Porque o perfeccionista, ele teve, né, uma origem para ser assim. Normalmente, né, existe uma grande preocupação e um considerável número de estudos acerca dos motivos que levam, né, ao surgimento do comportamento perfeccionista nas pessoas. E, às vezes, grande parte dessas atitudes é originada no relacionamento entre pais e filhos, né? E que sugere-se em relações saudáveis, onde existe um afeto, um carinho, certo? E muitas vezes as pessoas que desenvolvem esses hábitos perfeccionistas não tiveram, né, um grande carinho, uma grande compreensão ou atenção na sua infância, na sua adolescência, e tentam, né, compensar isso na sua vida adulta, tentando ser o melhor em tudo que faz, sendo aquela pessoa que faz tudo de maneira metódica, extremamente organizada, dando a ela né, a impressão de que ela não tem defeitos, que ela é a melhor. Então, para quem tem amigos assim, quem tem parentes, né, quem trabalha com alguém assim, quem tem algum contato, né, algum conhecido com pessoas perfeccionistas, né, às vezes é difícil até mesmo a própria convivência diária, justamente porque essa pessoa ela nunca vai achar que os outros estão agindo corretamente ou estão fazendo algo legal, interessante, e por isso, né, essa convivência às vezes, né, é um pouco complicada, um pouco difícil. Todos sabemos que não existe, né, a perfeição não existe. E, portanto, aqui eu vejo que é inútil e ilógico persegui-la. A perfeição ela não existe. Muitas vezes nós tentamos fazer sempre o nosso melhor, mas o nosso melhor não é o perfeito. E todas as pessoas, sem exceção, cometem erros. Todo ser humano é suscetível ao erro. Você tem o direito de errar e de aprender com esse erro. Então, fica aqui, né, essa
minha explanação, essas minhas dicas sobre essa temática. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e inscrevam-se no canal.